E começamos o Piauí no Ar de hoje falando sobre o cenário econômico nesse novo ano. Uma estimativa feita pelo Banco Santander aponta que o PIB deve se manter com um crescimento de 2,5%. O setor de serviços é o que gera mais expectativa, além do crescimento do agronegócio, uma das potencialidades do estado. Vamos conferir os detalhes. No Brasil, um cenário relativamente positivo, pelo menos para a economia. Tudo porque o crescimento do PIB tem se mostrado mais robusto do que o esperado. E a estimativa para 2025 é de um aumento superior a 2%. No Brasil, nós tivemos, por conta de uma série de medidas governamentais que estimularam o aquecimento do mercado, como, por exemplo, salário mínimo, as transferências de renda, a gente teve aí também a renegociação das dívidas com o Desenrola. Todos esses elementos em conjunto aqueceram a atividade econômica a ponto de a gente reduzir a taxa de desemprego a níveis recordes, Hídria. Segundo o IBGE, está na faixa dos 6,4%, uma taxa baixa para o padrão brasileiro. A gente também teve, quando o desemprego cai, tem mais gente trabalhando no mercado, então o rendimento médio do trabalho melhora, porque os trabalhadores conseguem melhores níveis de negociação, reajustando os seus ganhos. Isso aquece o mercado, é bom para a indústria, é bom para o varejo, e esses dois segmentos, eles, de fato, aproveitaram bem essa onda. A gente sempre teve um problema, Hídria, que foi a taxa de juros, que o Banco Central sempre manteve muito alta, e aí começou uma queda lenta. E isso, inclusive, foi bom porque você teve, apesar disso, o aumento dos investimentos industriais, como há muito tempo não se via no Brasil. Também tivemos aumento das importações, mas tudo isso sempre tem os seus pontos negativos. Uma economia mais aquecida, ela puxa a inflação para cima. Ainda assim, eu considero que o nível de inflação para esses dados positivos, ele ainda é baixo, mas ele já passou da meta do Banco Central. Mas você aí deve estar se perguntando como estará esse cenário a nível estadual. O Piauí, de acordo com estimativas realizadas pelo Banco Santander, deve ter o PIB com um crescimento de 2,8%, se destacando na região Nordeste. A Diretoria de Estudos Econômicos e Estatísticas da CEPRO-CEPLAN avalia de forma positiva esses indicadores e atribui a alguns fatores. Nós temos visto nos últimos anos uma melhoria contínua, isso em termos de produto interno bruto geral no estado, né? Já há 20 anos, desde que começou essa série, que foi 2022, pelo IBGE, a gente vê que o estado tem seguido de maneira contínua esse crescimento, e é um crescimento realmente muito constante, principalmente para os últimos anos, e principalmente entre 2021 e 2022, em que o estado agora permaneceu nas primeiras colocações do Nordeste, tanto em crescimento total de PIB, quanto em crescimento de PIB per capita. Nós ficamos agora em primeiro lugar em crescimento de 2021 para 2022 do PIB total do estado, e o que nos colocou realmente nessa posição foi um incremento muito grande de produtividade em alguns setores, como o setor da agropecuária e o setor de energias renováveis. Foram os dois principais setores que impulsionaram esse crescimento, além de crescimento e a retomada do setor de serviços nesse período pós-pandemia, né? Então a gente tem essa... E com isso, a gente tem agora a expectativa de que, quando nós consolidarmos os dados dos outros anos, a gente também observe um padrão similar de crescimento, e agora nós temos uma perspectiva ainda melhor para quando a gente fechar 2024 e 2025, porque são os anos em que a gente tem um incremento maior de investimentos, tanto público quanto privados. A gente tem uma perspectiva grande de geração de emprego, que é um outro ponto que a gente viu nos últimos anos de crescimento do estado, principalmente nesses últimos 2 anos. Então, 2023 e 2024 foram 2 anos muito significativos da história do estado para crescimento de empregos, principalmente empregos formais e melhoria de renda. Ainda de acordo com este professor e economista, no pós-pandemia aumentou a expectativa de melhoria na produção e na remuneração média do trabalho.
O Piauí tem algumas áreas estratégicas para atrair investimentos que puxam a sua atividade econômica. Ele precisa atrair investimentos para aperfeiçoar infraestrutura, falando de expansão da rede de energia, de abastecimento de água, de saneamento, de conexão de internet, esses investimentos, estradas, rodovias e ferrovias, a consolidação dos investimentos no porto. Então, a gente precisa atrair investimentos para essa infraestrutura, isso vai melhora a performance da atividade econômica. Algumas coisas já estão acontecendo, mas precisam acelerar. Precisamos aí de mais investimentos, porque se tiver infraestrutura, a gente melhora turismo, os investimentos em bares, em restaurantes, em hotéis, em pousadas, no atendimento ao público. A gente precisa de investimentos, se fizer ferrovias e consolidar ali a Transnordestina, se a gente começar os investimentos conectando essa Transnordestina ao litoral piauiense, existem mineradoras esperando isso, porque investimento em extração de minério precisa de ferrovia para fazer a movimentação dos minérios. A gente precisa também de investimentos, esses já estão rodando, em energia renovável. Em energia renovável, isso tem turbinado a indústria do Piauí na geração de eletricidade. Nós também temos o agronegócio, é uma outra área que também já está rodando e gerando valores, produção de grãos e negociação para o exterior. Já segundo o IBGE, levando em consideração o crescimento do agronegócio, a expectativa é que o Piauí se beneficie de culturas como a soja, o milho e o feijão. No Brasil, só o setor da soja deve atingir um novo recorde, com uma previsão de 160,2 toneladas. Mas e para o comércio? Aqui no centro de Teresina, a expectativa para 2025 é a melhor possível, com a troca de gestão e os projetos para melhorias no transporte público e também na segurança. A ideia é que o centro de Teresina volte a ter uma movimentação ainda mais intensa. Estamos com uma expectativa bastante positiva, né? A gente acredita que esse próximo ano de 2025 será melhor do que o que foi em anos anteriores, né? A gente teve, em 2024, teve eleições municipais, então vamos ter novos gestores municipais, que é aquilo que está mais presente aqui em nossa capital. Então a gente acredita muito no desenvolvimento maior do varejo. A gente está aí trabalhando com os gestores, conversando com o gestor municipal, até para melhorar o sistema de integração do varejo em si, principalmente nos centros comerciais aqui de Teresina, de nossa capital. Nós temos essa expectativa bastante positiva, né? Afinal de contas, também tem a situação da liberação da construção civil. Então, essa liberação da construção civil, de ter mais casas populares sendo feita em nosso estado, significa dizer que nós vamos ter muito mais pessoas empregadas, né, dentro do mercado de trabalho e, consequentemente, as pessoas estando no mercado de trabalho, automaticamente elas são potenciais consumidores. Ainda deve-se considerar que para 2025 haverá o reajuste no salário mínimo, que pode ser elevado para R$ 1.521, segundo indicam as últimas projeções sobre inflação e crescimento do PIB na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda.